Bom dia, são 8 horas, quinta-feira, 22 de junho, dia de Corpus Christi. Veja no Economia e Política de hoje. Ligações telefônicas ficam mais caras para o consumidor. Cresce o número de cheques devolvidos da pessoa física. Falta de qualidade de vida no ambiente de trabalho aumenta os casos de lesões por esforço repetitivo. Municípios carentes da Bahia vão receber ações prioritárias do governo federal. É o que você confere agora no Economia e Política. O número de cheques devolvidos este ano já é maior em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, há uma tendência de queda no número de concordatas, falências e títulos protestados. Para fazer uma análise desses indicadores de inadimplência da economia, está aqui Luiz Virgílio Fernandes, gerente regional do Serviço de Segurança ao Crédito e Informações. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom, há uma tendência, então, de aumento aí do número de cheques devolvidos da pessoa física ou jurídica também? Houve uma tendência de queda no caso da pessoa jurídica, né? E no caso da pessoa física, ela vem aumentando desde o início do ano, né? E esse mês de maio, ele foi realmente o número maior de todos a nível de maio. E aquilo que a gente já havia comentado, a tendência da pessoa física de tornar-se inadimplente, ela vai acabar refletindo na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, as empresas que vinham se recuperando desde o início de ano, sofreram bastante agora no mês de maio. Quer dizer, o número deles de pessoa jurídica também aumentaram igualmente ao de pessoa física. Mas no caso do mês de maio, essa diferença aí, o número de cheques devolvidos da pessoa jurídica foi até maior do que da pessoa física. Isso, nesse mês de maio a pessoa jurídica acabou sendo maior, tanto que a pessoa jurídica de abril em relação a maio, ela cresceu 21,8% em relação ao mês anterior, e a pessoa física cresceu 17%. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a inadimplência da pessoa física... A tendência agora é começar a aumentar essa começar a aumentar a inadimplência de pessoa jurídica. Quer dizer, se ele não paga a empresa, ao comércio, o comércio não tem condições de pagar a quem ele compra as suas mercadorias. E há aí um fator específico para esse crescimento da inadimplência? Olha, no caso da pessoa física, a gente volta a lembrar, no caso das taxas de juros ainda estão extremamente elevadas, né? E o nível de desemprego ainda está alto. E o aumento do salário mínimo refletiu muito pouco? Ele refletiu pouca coisa, ele pode ter refletido no aumento de consumo, mas não é ele que vai refletir, até porque quem tem um salário mínimo, ele não tem condições de ter um cheque, quer dizer, ele não, praticamente, vamos dizer que ele está um pouco fora dessa estatística, né? A pessoa que ganha um salário mínimo vai fazer uma compra parcelada, outro tipo de modalidade que não seja cheque. O carnê, quer dizer, mas não um cheque sem fundos. Então, é um número preocupante, a gente tem que tomar cuidado. A situação econômica do país ainda não é totalmente de estabilidade, ela está totalmente instável, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso daí. E qual é o perfil desse consumidor que está aí nesse indicativo aí de pessoas com cheques devolvidos? Olha, são vários, né? São pessoas que de uma certa forma às vezes não se controlam com relação aos seus gastos, né? São pessoas que estão empregadas e de repente perdem o seu emprego. Então, é muito importante que, primeiro, para a pessoa física, para o consumidor, não fazer dívidas a longo prazo. Procure fazer dívidas a menos prazo. Procure comprar, se for comprar, não compre pelo que você pode pagar na prestação, e sim quanto vale a mercadoria. Quer dizer, a taxa de juros ela está muito alta. O consumidor ele enxerga o valor da prestação achando que aquilo cabe no seu orçamento, mas quando ele vai ver, ele está pagando uma prestação muito alta, né? E no caso das empresas, não tem jeito, é a troca de informações, é a troca de experiências, até porque se você vai numa loja, você tem condições de comprar aquele produto naquela loja, mas o consumidor ele tem condições de ir em outra loja, comprar novamente e assim sucessivamente. Então, quer dizer, nós temos apresentado algumas soluções para alguns segmentos que têm dado certo. Então, a gente precisa conhecer o perfil, o potencial de consumo e o quanto ele está consumindo, não somente se ele é um devedor ou não no mercado. E são cheques devolvidos de valores baixos ou relativamente altos? Não, varia. Isso daí tem médias, quer dizer, a gente não tem acesso à quantidade, nesse caso, de valores, né, pelo sigilo bancário, né?
mas ele varia, ele tem o universo de cheques devolvidos, tanto pequenos valores pequenos como valores altos também. Bom, mas tem uma tendência de queda aí, por outro lado, que é de concordatas, falências e títulos protestados, né? Houve uma redução no caso das concordatas, né? Houve um aumento no pedido de falências, né? Agora, no caso do mês de maio, se a gente conseguiu fechar isso até ontem à noite, voltou a subir de novo os títulos protestados. Quem se usa mais de títulos protestados são as empresas, né? É aquilo que a gente está falando. Volta a incidência da pessoa física e influenciar na pessoa jurídica. Então, esse mês de maio atrapalhou totalmente a recuperação que as empresas estavam fazendo. Então, quanto mais cuidado na hora de receber o cheque, então? Não, com certeza. Todo cuidado é pouco. Quer dizer, não procure só saber se hoje ele está devendo, mas é importante saber o quanto ele está se endividando, qual o potencial que ele tem para poder comprar e honrar esse compromisso amanhã. E as empresas a mesma coisa também, né? Com certeza, as empresas têm que continuar olhando e avaliando a situação das empresas. E já há uma perspectiva assim para o mês de junho, dessa tendência? Olha, o mês de junho a gente tem que deixar assim uma interrogação, a gente está vendo, né? Aí todo mundo viajando, mesmo sem dinheiro. A gente, por exemplo, maio nós tivemos 3, 4 dias úteis a menos em relação mês de abril nós tivemos 3, 4 dias a menos em relação a maio. Quer dizer, isso também influi estatisticamente nos números, né? E a gente tem agora junho. Junho, de uma certa forma, quer dizer, não existe um certo grande consumo. Mas teve Dia dos Namorados e tem São João. Teve Dia dos Namorados e São João. Então, tudo isso acaba influenciando. Quer dizer, a economia, ela aumenta, o volume de transações aumentam, né? E isso a gente vai ter o quê? O reflexo disso 1 mês, 2 meses depois, que a maioria das empresas do comércio não está vendendo muito à vista, eles estão dando prazos maiores, 1 mês, 2 meses para pagar. Então isso, o que está acontecendo hoje em junho, a gente vai saber agora, depois em julho e agosto. Tá bom, muito obrigada pelas suas informações aqui, Luiz. Um bom dia para você. Bom dia a todos.